E eu preparei uma fala para esse evento, abordando o estágio atual que nós estamos, do ponto de vista tecnológico, do uso de inteligência artificial, do uso dos mecanismos de informação, de Big Data, de acesso a esses dados, de cruzamento, e até mesmo com experiências práticas que nós temos visto, como, por exemplo, o projeto Sinapse, que o TCE de Rondônia muito bem participa, e já temos notícias de achados importantes através do uso desse mecanismo. Mas ontem, ao assistir a palestra do ministro Anastasia, e também ao ler o noticiário nacional, com duas notícias importantes do ponto de vista econômico e de desenvolvimento para o país, que foram o anúncio que o BNDES vai voltar a fornecer crédito subsidiado a 1,7% ao ano, e também o anúncio de que o governo vai voltar a subsidiar, ou vai conceder incentivos com diminuição da base tributária na questão dos carros. Então, esses dois temas me fizeram refazer aquilo que eu hoje me propus a trazer para vocês. Eu vou abordar uma outra perspectiva do que o controle externo 4.0, do que nós podemos fazer, até mesmo na indução e na cooperação do aperfeiçoamento de políticas públicas. Eu traria alguns dados interessantes a respeito do avanço tecnológico, como, por exemplo, até do início da civilização até 2003, a humanidade produziu 5 exabytes de dados. E hoje nós produzimos isso a cada 2 dias. Nós precisamos aprender a lidar com essa quantidade de informações. Então, os tribunais de contas têm uma função relevante nisso também. E traria também algumas informações, alguns exemplos, algumas boas práticas, como, por exemplo, a que o BID identificou na digitalização dos serviços do governo federal. No período de 19 a 21, nós tivemos uma economia, só pela digitalização dos serviços, da ordem de 91 milhões de dólares. Somente no certificado internacional de vacinação, nós tínhamos 90 servidores trabalhando com isso, para a emissão do certificado internacional de vacinação, e hoje nós temos algo em torno de 260 servidores, numa economia direta e indireta da ordem de 270 milhões de dólares, tanto a economia para o poder público como para o cidadão, que não precisa mais se deslocar e consegue acessar esse serviço de casa. A cidade de São Paulo também tem uma experiência, uma prática interessante na digitalização dos seus serviços, algo em torno de 500 serviços digitalizados, com uma economia gerada da ordem de 540 milhões de reais. Para vocês terem uma ideia, a digitalização do Serviço Público Municipal de São Paulo, de emissão do cartão de estacionamento do idoso, ele custava R$ 4.100, do ponto de vista unitário, e passou a custar R$ 7,20. Então, nós temos todo um emaranhado de informações. Eu ia até aproveitar para citar também o artigo recente do conselheiro Valdeci Pascoal, falando do uso do chat GPT, que está na moda, e nós vamos passar a usar isso naturalmente, através do Microsoft Teams, e isso eu traria uma série de informações a respeito desse assunto. Mas eu quero abordar, como disse há pouco, aproveitar esse público seleto que nós temos aqui e difundir uma outra ideia que é referente à possibilidade que nós temos, como sistema de controle externo, de fazer a revisão periódica do gasto público, através desse incentivo e desse aperfeiçoamento. E aí eu faço a primeira indagação aos senhores. Por que o Brasil cresce tão pouco? Qual é a dificuldade estrutural que nós temos? Quais são os gargalos para esse baixo crescimento? Aí eu volto a citar os 2 exemplos que eu falei inicialmente, que são aqueles 2 que me fizeram rever também aquilo que eu falaria hoje aqui. Nós já estamos há 70 anos financiando a indústria automobilística no país. Qual foi o resultado disso do ponto de vista econômico? Quantos empregos foram gerados? Como isso impactou na economia do país? Tivemos um anúncio do governo a respeito disso ontem, mas nenhum desses dados foram trazidos. E, além disso, eu vejo aqui o colega Rui Marcelo, que vai falar em seguida, não há qualquer tipo de preocupação com relação à economia verde no anúncio de uma medida como essa, que vai incentivar a produção ainda mais de carros a combustão. E, além disso, ontem nós tivemos um outro anúncio
do BNDES dizendo que vai oferecer uma linha de crédito de 20 bilhões de reais a uma taxa de juros de 1,7% ao ano. Hoje, no Tesouro Direto, quem acessar agora no celular vai ver que as letras do Tesouro Nacional elas estão sendo emitidas a 11,6%. Ou seja, o Tesouro vai ao mercado, se endivida a 11%, e na outra ponta ele fornece um crédito a 1,7%. Quem é que vai pagar essa diferença? Somos nós. Isso quer dizer que eu sou contra a esse tipo de subsídio? Não. Não é isso que significa. Agora, nós precisamos avaliar, ter uma avaliação prévia para demonstração da efetividade disso, do resultado disso. Nós já tivemos um exemplo concreto do passado, da política dos campeões nacionais, em que isso não foi muito bem sucedido. Agora, qual é a razão disso, né? Qual é a razão para o Brasil ter esse cenário de baixo crescimento econômico ao longo, principalmente, desses últimos 30 anos ou 40 anos? Primeiro, um atraso educacional. O último resultado do PISA, nós ficamos em 54º lugar, e com uma demonstração clara da deficiência dos nossos alunos, tanto na área da leitura, da matemática, das ciências, e numa situação muito inferior aos países parecidos ou semelhantes com o nosso. Outro dado que impacta é que 50% das pessoas com mais de 25 anos de idade não concluíram o ensino médio. Então, nós temos um emaranhado, milhões de pessoas que têm dificuldade, inclusive, de compreensão de texto. E são essas pessoas que, a partir de agora, terão que estar preparadas para enfrentar um mundo tecnológico, para ser aquilo que se chama atualmente de engenheiro de dados. Então, essa é uma grande dificuldade que nós temos. A primeira, o atraso educacional. A segunda, carga tributária elevada e disfuncional. Segundo dados do Banco Mundial, naquela avaliação que eles fazem da realização de negócios ou do ambiente de negócios no país, eles avaliaram 190 países. O Brasil é o pior país, ficou em último lugar no que tange ao tempo de horas gastas para o preenchimento das obrigações acessórias, tributárias. Toda essa burocracia se reflete nisso. E o segundo pior lugar, que é a Bolívia, gasta 50% do tempo a menos. Outro grande problema que nós temos é o protecionismo excessivo do comércio nacional. Há uma disfuncionalidade, inclusive, nisso, porque a indústria, ou o agente econômico brasileiro, ele deixa de comprar uma máquina que vai dar mais efetividade para o seu trabalho, porque há um incentivo para que ele compre uma máquina semelhante, menos produtiva no Brasil. Quer dizer, a carga tributária, o modo em que ela é desenhada, o desenho disso é feito para que produza um resultado menos produtivo. Além disso, nós temos uma insegurança crônica do ponto de vista político. Ontem mesmo, o ministro Anastasia relembrava os 2 impeachments que nós tivemos aí nos últimos 25 anos. Isso gera uma desancoragem das expectativas dos agentes de mercado que não confiam naquilo que é pactuado no Brasil. Basta ver que nós fizemos uma regra de teto de gastos, muda-se a Constituição para dizer que você vai, durante 10 anos ou 20 anos, adotar um determinado critério e, no meio do caminho, simplesmente se desconsidera, se desfaz do ponto de vista político, e isso gera uma insegurança tremenda para os agentes de mercado. Além disso, nós temos também uma insegurança jurídica excessiva. O ministro Anastasia também falava disso ontem. Nós tivemos o caso da privatização do aeroporto de Manaus, e na semana seguinte da privatização veio uma decisão do STJ que simplesmente desconsidera tudo o que foi feito até aquele momento. Então, isso gera também um custo ao país das pessoas que não querem investir e, em razão disso, também trava o crescimento do país. E, por fim, dentro desse tópico que eu imaginei falar para vocês, a questão da deficiência na infraestrutura. Esse é um ponto comum, um ponto que todo mundo está de acordo, e isso decorre muito porque o legislador brasileiro, o agente público brasileiro, ele gosta, ele prefere, ele tem uma inclinação por despesas correntes e não por investimentos. Há também um problema estrutural na questão do planejamento, como disse ontem também o ministro Anastasia. Nos Estados Unidos, o custo total de transporte da soja
americana, ela está em algo em torno de 18%. No Brasil é 32%. Então, essa soja, ela chega no mercado internacional, deveria chegar de um modo muito mais competitivo, a soja aqui do estado de Rondônia, mas não chega por conta das dificuldades de transporte que nós temos. Agora chega no ponto que nos interessa. Como o controle externo brasileiro pode induzir e cooperar no aperfeiçoamento dessas políticas públicas que promovam o crescimento do país. A Constituição, no artigo 70, ela diz que compete a nós avaliar a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos programas e dos gastos do poder público. Penso eu que, no controle externo brasileiro, nós já fazemos adequadamente o controle de legalidade e o controle de legitimidade. Nos diversos processos, quer seja o processo de admissão de pessoal, de contas, contratos, nós temos já uma expertise de conhecimento adquirida ao longo do tempo para exercer exercer adequadamente o controle de legalidade e de legitimidade. Mas nós podemos avançar na questão da economicidade, e é exatamente o que eu vou falar a respeito da revisão periódica do gasto público. A reforma administrativa trazida pela Emenda Constitucional 19 também avançou-se e estabeleceu de forma normativa o respeito que a administração pública deve ter pelo princípio da eficiência. Então, é essa conjugação da obrigação que nós temos de aferir a economicidade com a obrigação que a administração pública tem de garantir a eficiência do gasto, que eu faço esse fecho, chego à conclusão de que é possível, mesmo ainda não tendo uma norma no direito posto, que os tribunais de contas possam ser indutores e cooperar nesse aspecto da revisão periódica do gasto público, que é um instrumento internacional importante para aprimorar o gasto. É uma boa prática internacional, recomendada pela OCDE, pelo Banco Mundial, pelo FMI, e essa revisão periódica, ela hoje já é adotada por quase todos os países que compõem a organização, a OCDE, dos países mais ricos do mundo. O que é essa revisão periódica? Ela é uma análise institucional, política, estruturada das consequências do gasto público, para avaliar a efetividade desse gasto. Esse gasto ele está sendo, e ele é feito sob duas óticas, tanto na revisão da análise, da revisão estratégica desse gasto, para saber se esse gasto deve continuar a existir, ou mesmo numa análise de revisão desse gasto, como podemos alcançar a mesma finalidade com menos recursos. Foi mais ou menos o que a secretária de Educação de Porto Velho falou aqui, a respeito desse projeto incrível que é desenvolvido aqui pelo TCE de Rondônia, onde ela afirmou que consegue está tendo bons resultados, melhorando a qualidade do gasto público do município de Rondônia, no aspecto da educação, com os mesmos recursos. Ou seja, ela adotou uma política que gera esse resultado. Mas, para isso, nós precisamos primeiro avaliar o cenário brasileiro para entender o contexto em que nós chegamos. Há mais ou menos uns 4 anos atrás, eu publiquei um artigo no jornal O Globo em que eu falava da trilogia fiscal. Nós tivemos, num primeiro momento, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que veio para trazer um senso ou incutir uma cultura de responsabilidade com o gasto público, de que entender, para que o gestor público possa entender que o dinheiro ele não nasce em árvores, ele precisa ser gerado, o Estado não gera nenhum tipo de recurso, ele precisa recolher da sociedade para fazer essa prestação de serviço, então é preciso ter responsabilidade fiscal com o gasto. Depois disso, nós tivemos, com a aceleração do gasto público ao longo do tempo, nós tivemos a necessidade de uma emenda constitucional, 95, para impor o teto de gastos. Chegou um determinado ponto em que nós precisamos demonstrar para os agentes econômicos de que o Brasil tinha responsabilidade na sua relação dívida-PIB e que nós iríamos passar a ter algum tipo de responsabilidade nessa contenção do gasto. E o que foi que aconteceu ao longo do tempo? Até 1994, nós tínhamos um cenário de alta de inflação, e até hiperinflação depois da Constituição de 88, por conta dos elevados déficits públicos que nós tínhamos. Até 82, com dívida internacional, e aí fazendo dívida internacional, buscando crédito lá fora. Tivemos a crise de 82, o Brasil reviu isso, passou a emitir moeda. Isso gerou aquele cenário
grave de hiperinflação, veio o Plano Real, só que depois do Plano Real, a sociedade brasileira entendeu que não era mais caso de aumentar a dívida. Nós passamos a não só aumentar a dívida, continuamos aumentando a dívida, mas passamos também a aumentar a carga tributária. Saímos ali de 22% do PIB e fomos para 35% do PIB. Chegou num determinado momento, que foi exatamente em 2016, numa crise econômica, em que a sociedade, os políticos, o Brasil, entendeu que não era mais caso, nós não tínhamos mais tanto espaço, quer seja para crescer a dívida, ou mesmo para aumentar a carga tributária. E aí nós saímos, né? Nós temos aí os dados de 97 até 2016, em que o Brasil gastava 6% do PIB, 6%, tinha um crescimento real de despesa de 6% do PIB até 2016. E isso era insustentável do ponto de vista da arrecadação ou mesmo do crescimento da dívida. E aí veio o teto de gasto. O teto de gasto veio e disse, olha, você não vai mais poder gastar os 6% do PIB de crescimento real. Você vai ter um crescimento, você só vai poder gastar o que for acrescido pela inflação. Ou seja, o seu crescimento real, a partir de agora, pelos próximos 10 anos, ele vai ser de zero. Né? Então, é uma medida muito drástica, foi uma medida muito forte. Por quê? Porque nós temos um crescimento vegetativo de despesa natural. Basta pensar na aposentadoria. As pessoas estão ficando velhas, elas vão entrar no sistema, no regime geral da Previdência, e essa despesa vai aumentando. E isso resulta em quê? Vai comprimindo as despesas discricionárias, que hoje, basicamente, é manutenção, custeio da máquina e investimento. O Brasil chegou, em 2016, ao ponto de investir somente 0,4% do PIB. Então, à medida que o tempo vai passando, os investimentos terminam sendo a principal válvula de escape para retirar esse dinheiro de investimento e passar as despesas obrigatórias da União. E aí é onde chega da trilogia que eu mencionei. Primeiro nós tivemos a lei de responsabilidade fiscal, depois nós tivemos o teto de gastos, que hoje está sendo substituído pelo arcabouço fiscal. A lógica é a mesma. Apesar do arcabouço fiscal ter um aspecto menos drástico, porque ele permite, mesmo que o Brasil não tenha crescimento real da economia, ele permite que o crescimento da despesa possa estar numa banda ali de 0,6% a 2,5%. Então, nós temos, no âmbito do arcabouço fiscal, uma melhora nesse aspecto. Ele não é tão drástico como era o novo teto. Mas, ainda assim, mantém-se a lógica que nós precisamos ter, que o legislador brasileiro precisa entender, que é preciso fazer escolhas. Vejam a discussão da lei orçamentária anual. Pode ser em Brasília, aqui em Porto Velho, ou em qualquer município brasileiro. O legislador brasileiro ele só discute aumento de gasto. Não há qualquer tipo de discussão de despesas que são feitas hoje de forma ineficiente. E eu cito para vocês duas despesas no âmbito nacional. O Bolsa Família, no ano passado, ele custou algo em torno de 35 bilhões de reais. E ele é um programa que já se mostrou eficiente para reduzir a desigualdade. Ele e o aumento real do salário mínimo, quando se faz a avaliação do conceito Gini, mostram ao longo dos últimos 15, 20 anos que eles foram importantes para reduzir a desigualdade no Brasil. Mas, por outro lado, nós temos um outro programa social chamado Bônus Salarial, que nada mais é do que o 14º salário para pessoas que já são empregadas, pessoas formais do mercado de trabalho que ganham entre 1 e 2 salários mínimos. Então, eles recebem um abono salarial, que é o 14º salário. Essa política pública custa 22 bilhões de reais ao Brasil. Ou seja, quando o legislador brasileiro opta por destinar 22 bilhões de reais para o abono salarial, ele está tirando o recurso do orçamento dos mais pobres para entregar para pessoas pobres. Eu não estou questionando o mérito, se isso é justo ou não é justo, mas nós temos, em tese, 33 milhões de pessoas passando fome. Será que esses 22 bilhões de reais, se forem melhor avaliados ou melhor aplicados, não seriam destinados para outros programas sociais, como mesmo o Bolsa Família ou qualquer outro programa social que se mostre mais efetivo na redução da desigualdade? Então, esse é o papel da revisão periódica do gasto público, que é esse instrumento importante utilizado em outros países. Na crise de 2008, o Reino Unido entendeu a importância desse mecanismo e começou a aplicá-lo em 2010. De 2010 a 2014, o Reino Unido teve aplicando a revisão periódica do gasto público, esses mecanismos de avaliação das políticas e de eficiência, teve uma redução de despesa de 91 bilhões de libras esterlinas. Então, são reduções significativas. Quando eu falo
da utilização da revisão periódica do gasto público não significa dizer que eu estou querendo reduzir mais ainda a despesa. Nós podemos manter a despesa no mesmo patamar. O que a gente precisa fazer é avaliar os programas que são realizados e verificar a efetividade deles. Como disse o ministro Anastasia ontem, o brasileiro é muito assodado. Ele quer o programa para ontem. Ele não espera. Então, o executivo termina sendo, muitas vezes, imposto a fazer medidas que não são tão eficientes. Agora, nós, no controle externo, nós temos condição de fazer essa avaliação, Adilson. Ano passado, lá no MP de Contas de São Paulo, nós fizemos uma avaliação dos 18 programas que o Estado de São Paulo tem no âmbito da assistência social. Veja, o Estado de São Paulo tem 18 programas no âmbito da assistência social, programas que não se comunicam. É um auxílio gás, é o auxílio transporte, é o auxílio moradia, é a entrega de um determinado bem, do leite, enfim. Não há sequer cruzamento de informação desses programas. Então, nós fizemos, com essa lógica, nessa ideia de revisão do gasto público, fizemos uma análise desses programas para demonstrar que, muitas vezes, eles são ineficientes e eles não estão resolvendo o problema. Quando, na verdade, propomos para o governo do Estado, e isso ainda está sendo objeto de avaliação pelo governo do Estado de São Paulo, que ele unificasse todos esses programas para fazer um programa de médio prazo, em que pegue a pessoa numa situação de vulnerabilidade e entregue ela no mercado de trabalho qualificada. E demonstramos numericamente de que um único programa, dessa forma, integrado, de médio prazo, ele seria mais barato do que os 18 programas. Eu tive uma reunião com o secretário de Estado, e a resposta dele foi, ele concordou, leu o programa, gostou, concordou, mas ele disse, olha, cada um desses programas, desses 18, tem um pai. Tem um deputado que se orgulha de ter aprovado esse programa. Então, essa é a grande dificuldade política. Agora, compete aos tribunais de contas fazer essa avaliação e, de forma transparente, se comunicar com os poder público, com a sociedade, e mostrar as ineficiências para que elas possam ser resolvidas. Nós temos algumas dificuldades que podem ser também trabalhadas no âmbito do controle externo. Por exemplo, universidade pública gratuita. As pessoas têm dificuldade de conversar, de debater sobre esse assunto. Por quê? Porque nós não temos informação. Vamos levantar os dados? Quem são as pessoas que são atendidas pelas universidades públicas? A classe média que tem condição de pagar. Qual é o percentual de pessoas, de ricos, de pessoas que têm condição de pagar a universidade pública? Quer dizer, vamos levantar essas informações. Nós, do sistema de controle externo, podemos debater isso, porque nós não vamos enfrentar uma eleição. Nós não temos mandato eletivo, nós não temos dificuldade de discutir a respeito do assunto, levantar essa informação, debater com a sociedade. Muitas vezes, há um certo preconceito. Por exemplo, a reforma da Previdência. Quando se fala de reforma da Previdência, todo mundo se espanta e não quer, não quero, porque ninguém quer mexer naquilo que já lhe pertence. Mas a reforma da Previdência, quando foi aprovada, depois de 2 anos de discussão, ela teve, segundo as pesquisas realizadas, apoio da maioria da população. Por quê? Porque você passou 2 anos discutindo, mostrando os dados, dizendo, olha, nós temos um déficit atuarial. Isso não vai ser solucionado se nós não fizermos a reforma da Previdência. Então, a informação foi levantada, isso foi discutido de forma transparente com a população, e a própria população, na sua maioria, segundo as pesquisas, se conscientizou da necessidade disso. Então, são essas as informações que a gente precisa discutir. O Brasil é um país que nos surpreende a cada dia. Na semana passada, eu tomei um susto quando eu li a informação que nós temos uma pensão por morte de um vivo. E eu li essa informação e pensei, não, isso não existe, isso é uma loucura. Eu esperei em seguida uma nota dizendo, não, é mentira, a interpretação foi errada. Não, mas existe. Tem uma esposa de um militar que tem uma pensão dele porque ele foi exonerado ou foi demitido. Quer dizer, olha que situação. É importante que ele tenha? Vamos discutir. Vamos entender quanto isso custa para a sociedade. Vamos levar essa informação para que a própria sociedade, e muitas vezes o poder político pode até não alterar, mas a sociedade vai ter essa informação. E ela vai fazer, veja, não é o Tribunal de Contas que vai fazer essa alteração. Quem pode fazer essa alteração é o Poder Legislativo. Existe esse benefício por lei, é o Poder Legislativo que vai poder fazer essa alteração. Agora, a sociedade precisa ter acesso a essa informação, porque é a própria sociedade que vai julgar o político caso ele não faça. Nós precisamos dar esse instrumento de informação para que ela faça a responsabilização
política dos seus gestores. E, por fim, eu quero falar para vocês que aqui no Brasil nós já temos o projeto de lei 428, que foi aprovado no Senado, um projeto do senador Serra, que faz, do ponto de vista normativo, a estruturação dessa revisão periódica do gasto público como um instrumento importante, com critérios, e ele usa um dos modelos, que é o modelo centralizado. Mas nós temos outros modelos. A Espanha, por exemplo, adotou o modelo de entregar essa incumbência para o Instituto Fiscal Independente deles. Então, lá é o IFE, na Espanha, que faz isso. Aqui no Brasil, como nós temos esse vácuo, né, aqui Rondônia aproveitou muito bem, aqui na área da educação, as deficiências que existiam para suprir isso em prol da população. No ponto de vista de revisão, de análise periódica de gasto, nós também temos um vácuo no Brasil. E os tribunais de contas podem atuar. Podem e devem atuar nessa área. E até porque nós precisamos mudar a cultura. As pessoas precisam entender que tudo tem um custo. E até mesmo como um instrumento de planejamento. Enfim, eu já estou com um horário um pouco avançado, eles pediram para que eu pudesse ser o mais rápido possível, porque começou atrasado. Mas, olha, Paulo, Adilson, meus colegas aqui de Rondônia, eu já tinha uma relação de amizade, de carinho por vocês, e hoje, depois dessa convivência, de participar desse evento tão importante, de 40 anos do Tribunal de Contas de Rondônia, eu saio com um carinho e levo isso para a vida inteira, de respeito e de admiração pelo TCE de Rondônia. E tudo aquilo que eu falei aqui pode se resumir da seguinte forma. Antes, os tribunais de contas, eles faziam, segundo o conselheiro Roque e o conselheiro Fábio, da Paraíba, ex-presidente da Tricom, eles faziam autópsia. Então, a gente analisava aqueles contratos de 15, 20 anos, e nem sempre nós tínhamos grandes resultados. Após um certo tempo, nós começamos ali as críticas de alguns conselheiros a fazer biópsia. E agora, recentemente, tivemos a Operação Educação no país inteiro, que deu uma visibilidade importante para os tribunais de contas e com resultados concretos, porque você vai, identifica o problema e o gestor tem que imediatamente corrigir. E agora eu proponho para vocês que nós possamos fazer um raio-x das políticas públicas para induzir e cooperar com os gestores no aperfeiçoamento das políticas públicas brasileiras. Muito obrigado.